Estou batendo um papo com o secretário de Indústria e Comércio, Edivaldo Magalhães. Secretário, e a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação? Recentemente no Senado foi aprovada aquela proposta, inclusive do senador Jorge Viana, que muda um pouco as regras para, inclusive, trazer mais indústrias para o Acre, mas pode esbarrar lá na Câmara por conta dos interesses da bancada do Sudeste. O senhor está esperançoso com relação a isso? Olha, a boa nova, né, há 10 dias atrás, com a aprovação no Senado daquela proposta do senador Jorge Viana, que cria um escalonamento, né, de forma progressiva para você atingir os 50% para exportação e mais 50% para venda no comércio local. Isso é uma proposta excelente, né? Resolve um dos gargalos na atração de empresas para as zonas de processamento e exportação no Brasil inteiro, que era justamente a obrigatoriedade dos 80% para exportação. E só 20% no mercado local, pagando todos os impostos. Claro, com a comercialização local. Mas eu acredito que ainda tem uma dura luta, uma dura disputa, uma dura batalha política na Câmara dos Deputados, onde os lobbies da indústria do Centro-Sul e até da nossa vizinha Zona Franca de Manaus vão atuar fortemente contra essa proposta. Qual o temor, por exemplo, dos deputados do Amazonas com a ZPE? Essa é uma visão, inclusive, equivocada do ponto de vista, inclusive, de quem está na região norte. O Amazonas só conseguiu dar um salto no seu desenvolvimento por conta da Zona Franca de Manaus. Eles não podem impedir que os outros estados da região norte, que sofrem, como o Nordeste sofre, com as desigualdades regionais, com a concentração do processo industrial no Centro-Sul, impedir que os outros estados possam ter estados também competitivos, inclusive para competir com eles. Sem dúvida. Né? Então essa reserva de mercado é uma visão equivocada e nós vamos ter que fazer uma boa disputa na Câmara dos Deputados. E como é que está a ZPE do Acre, ela que já está alfandegada, aprovada pelo Conselho Nacional das ZPEs, já tem aí empresas no processo final, umas já se instalando, outras no processo final, inclusive para a devida instalação. Como é que está? Olha, nosso esforço, nosso trabalho, nós estamos concentrados em dar o primeiro passo. Se antes era ter um endereço, constituir a ZPE, estruturar do ponto de vista dos serviços necessários para o alfandegamento, nós cumprimos tudo isso até o ano passado. Então, essa primeira fase, nós conseguimos dar conta que eram os investimentos públicos. O governador Binho Marques e o governador Tião Viana fizeram todos os investimentos para que a gente pudesse alfandegar nossa ZPE. Agora, nós temos que ter o começo. O começo é ter as primeiras indústrias instaladas e as primeiras indústrias funcionando. Estamos concentrados nisso. Temos uma primeira aprovada, temos um projeto agora na fase finalíssima de aprovação no Conselho Nacional das ZPEs, temos mais 2 projetos em fase de tramitação, portanto nós temos que dar os primeiros passos, porque é aquela história, Alain, um negócio chama o outro. Eu acredito muito de que nós, tendo as primeiras indústrias começando o seu processo de operação, nós vamos ter, digamos assim, um chamamento de outros investidores, um chamamento de novos negócios e a gente vai, então, sendo uma referência, inclusive para o Brasil, sendo a primeira ZPE a ter indústrias funcionando. Falar do complexo do peixe, secretário, porque esse é um tema que mexe com muita gente. O Acre tem aí uma vocação. Olha só os tanques na BR-364, no quilômetro 7 do complexo industrial. Me fale sobre o momento dessa indústria, secretário, por favor. Olha, esse é o maior investimento industrial do estado do Acre. Nós temos ali um complexo industrial que tem 3 indústrias no mesmo endereço. Um centro tecnológico de reprodução de alevinos com uma área de 53 hectares de tanques só para a produção de alevinos, que vai se especializar no pirarucu e no surubim. Nós temos do lado direito desse complexo a fábrica de ração, que está toda montada, armada, já coberta, fechada e deve entrar nos próximos 20 dias, já na fase de instalação dos equipamentos que estão todos aqui. E nós temos o frigorífico já numa fase avançada da sua construção. Né? Posso até dar aqui em primeira mão uma notícia hoje. Muito cedo, o governador Tião Viana ligando lá de São Paulo, dizendo e estabelecendo, e nem quis discutir muito, estabeleceu que no dia 16 de agosto a gente tem que inaugurar o laboratório
e o Centro de Reprodução de Alevinos. Estabeleceu essa data porque estava conversando, inclusive, com o ex-presidente Lula sobre a possibilidade dele até poder prestigiar esse evento. Mas nós vamos ter em agosto a inauguração já desse laboratório, né? Espero que seja no dia 16 ou um pouco mais à frente, né? Porque estamos numa fase final já de entrega das obras e queremos, em outubro, início de novembro, entrar numa fase pré-operacional da fábrica de ração, para que no mês de março a gente possa, então, entrar na fase pré-operacional também do frigorífico. Os equipamentos também lá da região do Juruá, nós temos também um frigorífico lá no Juruá. Essa imagem aí mostra... Essa imagem aí ela já está meio caduca, embora ela seja recente, mas essa aí é a fábrica de ração, toda essa estrutura metálica já está toda montada e coberta. Né? Pra você ter uma ideia, essa fábrica de ração aí, ela é uma fábrica vertical. Ela tem 32 metros de altura. Né? Olha só. É como se fosse um prédio de 8 andares. Né? Todo o processo dela é vertical, então sobe todos os insumos e depois vem descendo, misturando até ser ensacado para poder ter a expedição para os nossos produtores. E os produtores é um têm livre grande acesso. investimento, né? O arranjo desse complexo industrial também é muito interessante, é algo novo e inovador. Nós temos ali as cooperativas dos pequenos piscicultores, que são 25% donos desse conjunto de investimentos, através de uma doação feita pelo Estado, das ações de investimento feito pela ANAC nesse complexo. Nós temos vários investidores privados que também têm cotas e participações nesse empreendimento, e nós estamos tendo agora a entrada de um fundo de investimentos do BNDES também para ser sócio da Peixe da Amazônia, para poder ajudar na condução e na gestão desse complexo. As perguntas dos internautas. O professor Carlos Augusto Coelho faz a seguinte pergunta: secretário, quando vai começar a funcionar a fábrica de compensados, localizada no bairro do Corcovado, em Tarauacá? E quantos empregos diretos serão criados? Olha, a fábrica que recebeu o apelido de fábrica de compensado, que é um complexo industrial, vai trabalhar também com a madeira branca, que é a madeira que faz o compensado, né? Vai trabalhar com uma linha de laminados, mas também ela vai processar todo tipo de madeira. Então, é duas linhas de serraria muito modernas, com uma grande capacidade de produção, para ter como base de suprimento, inclusive, manejos privados que tem ali no entorno daquela fábrica, mas principalmente aquela nossa floresta pública com manejos comunitários ali do Complexo Florestal do Gregório e do Liberdade. A previsão, professor Coelho, é de que até o final do ano a gente já tenha um primeiro processamento dentro daquela indústria. Né? E uma indústria, numa primeira fase como aquela, lá vai empregar diretamente cerca de 250 pessoas. Mas na cadeia inteira nós vamos envolver também como fornecedores, manejadores comunitários, etc., mais de 600 pessoas. Pergunta aqui, o missionário Alex Lima fala da situação da construção civil. Preocupa a construção civil hoje no Acre, com as empresas que foram envolvidas no G7 e tudo mais? Preocupa esse momento da construção civil no Acre? Olha, veja bem, a economia do nosso Estado, ela tem um vínculo muito grande com os investimentos públicos. E a economia que é fomentada com os investimentos públicos está muito focada em dois grandes programas hoje. Um deles é o Ruas do Povo e o outro é o Cidade do Povo, que envolve aí a nossa construção civil, a indústria da construção civil, que é quem gera o emprego mais rápido, que distribui muita renda, inclusive em função da geração desses empregos, porque aquece mais rapidamente a economia. Preocupa sim, aliás, nós vivemos ali uma fase de muita preocupação, porque o fato de você paralisar algumas das obras, você já está tendo um prejuízo na nossa economia. Que envolve toda a cadeia. A boa notícia, né, que, na minha opinião, eu particularmente comemorei, foi a conquista da manutenção dos programas. Né? O Ruas do Povo não vai parar. Cidade do Povo já está sendo retomada. É claro que você tem aí um intervalo, porque isso gera uma paralisia inicial, até você ter uma retomada das atividades, até você ter uma rearrumação, inclusive de algumas empresas, algumas inclusive que poderão até não tocar algumas obras, tem que ter outras empresas para Outras tocar, aparecerão, mas o fato é que a boa notícia é de que isso não vai parar, porque nossa economia depende desses investimentos públicos. No meio da crise, foi a capacidade do Estado do Acre de buscar o dinheiro fora para fazer os investimentos desses programas que fez com que a nossa economia não levasse um grande baque no meio dessa crise nacional, dessa crise internacional, com, digamos, diminuição dos repasses via os fundos constitucionais. O que é que começou a compensar?
foram os investimentos que o Estado teve essa capacidade. No primeiro ano do governo do governador Tião Viana, ele conseguiu do BNDES um investimento de 730 mil reais para fazer esses investimentos. No segundo ano, aumentou esses investimentos. Isso foi o que segurou a nossa economia. E nós não podemos, de forma nenhuma, isso tem que ser, digamos, uma grande aliança do Estado do Acre, fazer com que nenhum desses investimentos possam ser paralisados, porque senão o prejuízo é muito grande para a economia do Estado do Acre. Rosivan Marques pergunta, secretário, por que a farinha de mandioca está tão cara? Quase R$ 7,00 o quilo da farinha, secretário. Engraçado, nós temos conversado sobre isso e uma vez me perguntaram, por que a farinha está tão cara? Eu digo por conta da BR-364. Só pela BR mesmo? Não, é claro que um dos motivos é a BR. O fato da gente ter a estrada funcionando o ano inteiro, inclusive no período invernoso, embora tenha dificuldades em alguns trechos ainda, fez com que muitas pessoas fossem fazer negócio no Juruá. Antes, os compradores de farinha, você não enchia duas mãos, todos conhecidos daquela nossa região, e concentravam essa compra. Agora, quem faz um frete que vai deixar uma mercadoria naquela região, ele precisa de um frete de retorno. E para ter um frete de retorno, ele quer tirar pelo menos o do diesel, o do combustível. E muita gente começou a parar nas casas de farinha, nos pequenos produtores rurais, buscar contato e ia diretamente na casa de farinha e fazer uma compra. E isso fez com que o preço começasse a se elevar. Somou-se o que a isso? A crise da seca no Nordeste, que é um grande produtor de farinha. Também. Então, com a crise do Nordeste, com, digamos assim, a invasão de compradores nesse mercado, nós tivemos uma disparada no preço da farinha. Né? Ou seja, não houve prejuízo da safra da plantação de mandioca. Não, o que houve foi um excesso de demanda. De demanda. E, inclusive, você vai ter essa produção da farinha naquela região, vai crescer muito por conta de que muitos produtores começaram a olhar agora e dizer assim, agora vale a pena ter um sacrifício. Porque antes, o ano passado, Alan, deixa eu só te dar um número aqui. O ano passado, em março mais ou menos do ano passado, eu estive com o governador, inclusive, numa reunião com produtores rurais. A maior reclamação era de que não chegava a R$40 o saco de farinha. As pessoas estavam pagando para trabalhar, porque isso não compensa o trabalho de fazer uma saca de farinha de 50 quilos e vender de R$40. É claro que, com a disparada do preço, né, animou muitas pessoas. Deve haver um realinhamento do preço, mas ela não deve baixar dos R$100 a saca. Não deve baixar dos R$100, então, vai é verdade. se manter durante um tempo e para a alegria dos produtores e a reclamação dos consumidores. O João Marcos Luiz faz a seguinte pergunta. Secretário, como falar de indústria sem energia? A questão da energia, tanto para as indústrias da ZPE quanto para as outras indústrias, secretário. A gente não pode viver o dilema de quem vem primeiro, se o ovo ou a galinha. Quando foi para nós definirmos um programa da piscicultura, muitos, inclusive aqueles que são pessimistas por natureza, diziam assim, por que vocês vão fazer um investimento tão grande num frigorífico se não tem peixe suficiente para tocar o frigorífico? E nós respondíamos assim, se não botar o frigorífico, não anima os criadores. Se a gente não ficar fomentando a indústria, a gente também não força a barra para o sistema elétrico brasileiro dar conta da energia, é assim mesmo. Ou seja, funciona conforme a demanda. Antes nós não tínhamos um leão, já temos um leão, as duas linhas até Rio Branco. Tem essa disputa agora do leilão para a licitação, né, para levar o leão até Cruzeiro do Sul. Então nós vamos ter energia, aliás nós temos energia. Os dois leões dão conta da energia. Agora, vai ter que ter mais investimentos por parte da Eletrobras no rebaixamento dessas linhas. Nós temos que, inclusive, levar para alguns polos rurais as linhas de alta tensão, porque hoje você tem produtores fazendo queijarias lá dentro do ramal, que se for depender apenas do Luz para Todos, ele não dá conta de tocar aquela pequena indústria deles. Então é assim mesmo. A gente tem o empreendedor indo à frente e a gente forçando o poder público para ir resolvendo os problemas atrás. É assim que uma economia se dinamiza e cresce. Gente, a Márcia Moraes pergunta quantas e quais indústrias de grande porte foram instaladas no nosso estado nos últimos anos. De grande porte, algumas na ZPE vão funcionar, não é verdade, secretário? E quantos empregos são gerados por elas? É a Márcia Moraes que faz essa pergunta. Olha, o Parque Industrial de Rio Branco, da posse do governador Tião Viana para cá, tem 12 novas indústrias funcionando e tem mais 14 em fase de implantação. Se você olhar para o interior do estado, só na área, por exemplo, de frigorífico,
No Juruá, nós temos 4 novos frigoríficos se instalando, iniciativa privada, financiada, maior parte deles financiada inclusive pelo FNO através do Banco da Amazônia. Se nós olharmos só para a indústria do pescado, nós temos 3 indústrias no Complexo Industrial de Rio Branco e mais 2 indústrias lá em Cruzeiro do Sul. Aliás, são os maiores investimentos industriais numa cadeia, nós temos nesses 2. Na indústria florestal, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, investimentos de mais de 36 milhões de reais em 2 grandes plantas industriais feitas pelo poder público e depois tem um investimento privado para tocar isso. Portanto, nós estamos num processo acelerado de agregação de valor aos nossos produtos. Não existe outra forma da gente gerar empregos mais qualificados, melhor remunerados e mais perenes, a não ser pela indústria. Portanto, o nosso caminho é por aí. Gente, o nosso tempo está estourado. Eu bati um papo aqui com o secretário Edivaldo Magalhães. Obrigado você que fez suas perguntas. A Letícia Ribeiro também falou da ZPE. Tocamos nesse assunto aqui, viu, Letícia? Falamos da instalação das indústrias. E você também que mandou sua pergunta. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Secretário, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que te agradeço por essa oportunidade, Léo. Sempre bom bater um papo contigo. E contigo. vamos nos encontrando por aí. Pelas andanças aí, no interior e na capital. Daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.